Identificação de sistemas é uma técnica muito utilizada para quem trabalha em controle. Então, o engenheiro de controle, ele necessita dominar essa técnica de identificação de sistemas, porque o objetivo é a obtenção de uma função de transferência para fazer o cálculo do controlador de um determinado sistema. Então, essa função de transferência é obtida seja no modo contínuo, através da transformada de Laplace, ou então utilizando técnicas de controle digital com o uso da transformada Z. Então, já existe alguns programas que têm toolbox, por exemplo, o MATLAB, o Scilab, que favorece o trabalho do profissional que trabalha com identificação de sistemas. Então, ele vai citar uma determinada planta com entrada, vai obter um determinado sinal de saída e vai obter uma função de transferência, ou no Laplace, ou então em transformada Z. Bom, vamos imaginar, para exemplificar, que algum profissional venha fazer uma experiência com um resistor. Então, esse resistor ele não tem nenhum ruído de medição. Quando você vai fazer essa experiência, vamos imaginar que essa experiência se dê sem nenhum ruído de medição. Então, o resistor sendo de 1 ohm, ao ser injetado uma determinada corrente, pode ser medida essa corrente através de um amperímetro e ser obtida a tensão do resistor através de um voltímetro em paralelo. Como o valor da resistência é um valor único e essa experiência é hipoteticamente sem nenhum problema, sem nenhum erro, sem nenhum ruído, nem de medição, nem de procedimento, injetado pelo procedimento, então o valor que o experimentador obtiver, ele vai dar o mesmo valor de resistência. Então, se ele colocar 0,5 amperes de corrente, vai obter 0,5 volts de tensão. 1 ampere de corrente, 1 volt de tensão. 2 amperes, 2 volts. 3 amperes, 3 volts. Os 5 amperes, 5 volts. 9 amperes, 9 volts. Então, a gente pode utilizar esses valores na formulação de uma equação matricial. Então eu posso colocar esses valores aqui. Então vamos obter uma equação matricial que represente a relação entre os valores obtidos. Essa equação matricial ele tem um vetor coluna de tensão, um vetor coluna de corrente e um valor de resistência. Então o vetor coluna de tensão é igual ao valor de resistência multiplicado pelo vetor coluna de corrente. Vetor coluna de tensão 1, 2, 3, 5, 9, o valor da resistência, que é calculada através da relação entre a tensão e a corrente, e o valor de corrente. Observe que esse cálculo de resistência é completamente simples de ser feito. É só você dividir a tensão pela corrente. Então, para a primeira experiência que você fez, 1 ampere de corrente e 1 volt de tensão, você obtém 1 ohm. A mesma coisa você pode obter para qualquer outra série de valores. 2 amperes, 2 volts, R é igual a 1 ohm. 3 amperes, 3 volts. 5 amperes, 5 volts. 9 amperes, 9 volts. Todos eles dão o mesmo valor de resistência. A equação obtida é igual a V igual a RI, sendo R igual a 1 ohm. Claramente você tem um só valor de resistência. Se você colocar isso num gráfico, você vai ter o gráfico da corrente e gráfico da tensão. 1 ampere de corrente, 1 volt de tensão. 2 amperes de corrente, 2 volt de tensão. 3 amperes de corrente, 3 volt de tensão. 5 amperes de corrente, 5 volt de tensão. 9 amperes, 9 volts de tensão. Essa inclinação da reta, então, dá exatamente o valor da resistência, que é igual a 1 ohm. Bom, agora, o que acontece na realidade? Na realidade, você tem erros de medição e erros injetados até pela própria estrutura que você está trabalhando, erros inerentes ao próprio funcionamento da estrutura. Então, vamos imaginar que ocorreu uma nova
uma nova série de medidas, e essa nova série de medidas deu os seguintes valores. Injetou-se 1 ampere, obteve-se 1 volt. Injetou-se 2 amperes e por conta do ruído presente, nesse caso, no caso anterior, o ruído seria 0. Ele é uma possibilidade de acontecer. Nesse caso aqui, o ruído é 0,2, então a tensão medida foi 2,2. Injetou 5, nesse caso aqui o ruído foi menos 0,5. Em vez de dar 5, deu 4,5. Então 5 menos o ruído deu 4,5. Injetou-se 9 amperes e o valor ficou 10,8. Então esse ruído aqui ficou, na verdade, em vez de ser 9, o valor de tensão ficou 1,8 acima. Veja que esse ruído é completamente aleatório. A gente não sabe o quanto que ele iria dar. Essa, na verdade, é o que acontece na prática. Os ruídos, geralmente são modelados como ruídos brancos e de conformação gaussiana, né? Então, o ruído branco é aquele ruído em que um valor não tem nenhuma relação com o valor seguinte. E a conformação gaussiana é que ele, se você plotar a frequência com que você obtém os valores do ruído, você vai obter o famoso sino de Gauss. Bom, então, em termos de equação matricial, eu tenho o vetor coluna de tensão é igual a R vezes o vetor coluna de corrente. Quais são os valores do vetor coluna de tensão? 1, 2,2, 4,5, 10,8. Quais são os valores do vetor coluna de corrente? 1, 2, 5 e 9. Para cálculo da resistência, você tem um cálculo para cada valor. Então, cada valor daqui vai dar um cálculo diferente. Para 1 ampere, 1 volt. O resistor, 1 ohm. Para 2 amperes, 2,2 volts. Resistor, 1,1 ohm. Para 5 amperes, 4,5 volts. Resistor é igual a 0,9. Para 9 amperes, 10,8 volts. Resistor igual a 1,2 ohms. A equação obtida continua sendo a nossa equação de ohm. Acontece que o nosso R ficou indefinido. Se eu plotar no gráfico, eu vou ver que ele não vai formar uma linha reta, né? Você pode observar aqui que ele não forma. Você não tem uma linha reta que une todos esses pontos, porque todos esses pontos não estão na mesma reta como anteriormente. Ao contrário, você teria, na verdade, 4 retas. Uma reta para o ponto 1,1, que é essa reta verde. Para o ponto 2, 2,2, a reta azul. Para o ponto 5 e 4,5, a reta vermelha. Para o ponto 9, 10,8, a reta azulzinha clara. Então, claramente você tem aqui 4 retas, não só uma. E cada reta dessa equivale a uma inclinação. Essa inclinação é o valor da resistência. Vamos recordar o que disse o grande matemático alemão chamado Carl Friedrich Gauss. Gauss foi um menino prodígio em sua época, que nasceu em 30 de 4 de 77 e faleceu em 1855. Então, ele se revelou um menino prodígio já aos 10 anos na escola em que estudava. Ele se interessou mais na frente, na sua fase adulta, nos vários ramos da matemática, principalmente na parte de geometria, de aritmética. Então, ele falou algo a respeito das observações astronômicas, do ponto de vista da matemática e das observações. O que é que ele disse? Se as observações astronômicas e outras grandezas forem absolutamente corretas, o resultado, ainda que obtido a partir de apenas 3 ou 4 observações, também seria correto. Então, o resultado está plenamente correto porque tudo está certo, exatamente como no nosso caso. Mas, uma vez que todas as nossas medições e observações nada mais são do que aproximações da realidade, o mesmo é verdade para os resultados que se baseiam nelas. Então, você não tem certeza dos resultados, porque as medições e observações são apenas aproximação da realidade. Então, os resultados também são aproximações da realidade.
E o alvo mais elevado de todos os cálculos deve ser o de se aproximar tanto quanto possível da verdade. E apesar da gente saber que nossos resultados são aproximações da verdade, nós devemos obter um método que se aproxime mais da verdade possível. Isso não pode ser alcançado a não ser pela adequada combinação de observações adicionais àquelas estritamente necessárias à determinação das grandezas desconhecidas. Então, se você precisaria fazer 3 observações, faça muito mais do que 3, já que você não tem certeza dos resultados. Se você tivesse absoluta certeza, então você só iria fazer um número de observações estritamente necessárias. Esse trecho foi retirado do livro Introdução à Identificação dos Sistemas do professor Luiz Antônio Aguirre. Essa imagem foi retirada do site do Wikipedia. Vamos fazer um resumo aqui para o nosso caso. Se o modelo de um determinado fenômeno for correto e as medições relacionadas forem também estritamente corretas, o número de equações é o mesmo das incógnitas. Então, o que ele diz é isso. Se eu tenho 2 incógnitas, eu só preciso fazer 2 observações para obter 2 equações. 2 incógnitas, 2 equações. Em forma matricial, aqui está o resultado, o vetor CD, o vetor coluna, 2 linhas e 1 coluna, uma matriz quadrada, 2 linhas e 2 colunas, e um vetor, uma matriz coluna, que é 2 linhas e 1 coluna. CD é igual a 1, a 2, a 3, a 4, multiplicado por YX. Então, o que se busca são os valores de X e Y. Então, é muito fácil trabalhar com essa equação matricial, porque como isso aqui é uma matriz quadrada, eu pré-multiplico pela inversa dela, fazendo com que esse produto se torne uma matriz identidade. Essa pré-multiplicação também tem que ser aplicada no vetor coluna C e D. E finalmente eu fico com os valores de X e Y que facilmente são obtidos. Se o modelo for correto, no entanto, mas as medições contiverem erros, deve-se ter mais equações do que incógnitas, exatamente como Gauss disse. Então, se você tem medições com erros, então você tem que fazer mais medições do que é necessário. Então, veja que aqui no nosso caso eu tenho 2 incógnitas X e Y e faço 4 equações. Eu faço 4 observações, cada uma vai dar um valor diferente, mas todas devem contribuir para obter apenas essas 2 incógnitas. Então, 2 incógnitas, 4 equações. É diferente dessa situação em que eu não tinha nenhum erro. Na forma da equação matricial, eu tenho CD K e Q é igual a A1 a 2, A3 a 4, A5 a 6, A7 a 8, multiplicado pelo vetor de incógnita X e Y. Veja que o vetor de incógnita tem 2 elementos, então tem 2 linhas e 1 coluna. A nossa matriz de parâmetros tem 4 linhas e 2 colunas. Observe que o número de colunas aqui é o número de linhas dessa matriz, que é exatamente o número de nossas incógnitas. O nosso vetor resultado, ele tem 4 linhas e 1 coluna. Observe que o número de colunas dessa matriz tem que ser igual ao número de linhas dessa outra matriz, para que haja a possibilidade de haver multiplicação. E o resultado é o valor, uma matriz que tem 4 linhas e 1 coluna, conforme está aqui. Bom, e como é que eu vou resolver um sistema com mais equações do que incógnita? Então, imaginemos que eu tenho uma matriz Y é igual a uma matriz A multiplicado pela matriz X. A matriz X é uma matriz de incógnitas. A matriz A é uma matriz de parâmetros. E a matriz Y é uma matriz de resultados. Então, essa matriz Y, ele é N linhas, M colunas. Matriz A, N linhas, R colunas. Matriz X, R linhas, M colunas. Então,
eu não posso fazer a inversão dessa matriz, porque ela não é quadrada. Para transformar a matriz que está pré-multiplicando a matriz X numa matriz quadrada, eu multiplico a matriz A, eu pré-multiplico pela matriz A transposta. Quando eu faço a pré-multiplicação de A transposta pelo A, como está aqui, eu transformo esse produto numa matriz quadrada. E, portanto, se ela é uma matriz quadrada, ela deve atender o primeiro requisito para ser invertível. Quer dizer, ela vai ser possível sofrer a operação de inversão, que é que interessa para a obtenção dos valores da matriz X. Então, A transposta vezes A é uma matriz quadrada, por isso podemos obter a matriz X da equação matricial da seguinte forma. Então, como eu disse, pré-multiplicando ambos os termos aqui pela inversa desse produto, isso daqui vai dar uma matriz de identidade, portanto vai ficar a matriz X sozinha. Essa pré-multiplicação tem que se dar por esse lado também. Então, A transposta A é a inversa dela, multiplicada por A transposta Y. Agora, eu tenho o que se chama de, esse produto é chamado de pseudo-inversa. E A vezes A transposta vezes A inversa é não singular, isto é, possui inversa. Qual é a condição? Primeiro, que ela seja uma matriz quadrada. E segundo, que o próprio A ela tenha mais linhas do que coluna. Isso é muito importante. Que é exatamente o nosso caso aqui, ó. Essa nossa matriz, ela é possível obter uma matriz quadrada com a pré-multiplicação da transposta, porque ela é uma matriz, ela é uma matriz, é possível obter uma matriz quadrada invertível, quer dizer que pode sofrer o processo de inversão, através da pré-multiplicação da transposta dela. Por quê? Porque ela tem mais linhas do que coluna. Se ela não tivesse, não seria possível ser feito isso. Bom, então vamos no nosso caso. Esse aqui é o nosso vetor de tensão, 1, 2.2, 4,5, 10.8. Aqui está o nosso vetor corrente, 1, 2, 5, 9. E um único vetor de parâmetros, que é o R, que nós vamos descobrir. Como é que eu faço então? Pré-multiplico ambos os lados pela transposta dessa matriz. Então, 1, 2, 5, 9, pré-multiplicando por 1, 2, 5, 9. Essas duas aqui. Só que eu também tenho que multiplicar do outro lado também. 1, 2, 5, 9, multiplicado por 1, 2.2, 4,5, 10.8. A multiplicação desses dois vetores vai dar um escalar, que é 111. A multiplicação desses dois vetores vai dar um escalar, que é 125.1. Portanto, R é igual a 125.1 dividido por 111, que dá 1.27027. Então, esse é o resultado que nós procuramos. Então, nesse gráfico nós mostramos aqui que as retas que foram obtidas pelas medições e, finalmente, uma última reta que é obtida pelo processo de obtenção do valor da resistência. Bom, pessoal, então chegamos ao final da nossa videoaula. Essa videoaula é uma das videoaulas que estão contidas no canal Simplificando a Engenharia Elétrica, que eu apresento, que existe no YouTube. O objetivo desse canal é tornar clara e transparente as informações, o mais possível que seja, né, a respeito de técnicas e a teoria da engenharia elétrica. O objetivo é sempre esse: clarificar, desmistificar, trazer para o conhecimento tanto do estudante quanto do profissional noções e conhecimentos a respeito da engenharia elétrica, de modo que isso possa ser aplicado com mais facilidade pelos profissionais e pelos estudantes de engenharia elétrica. Se vocês gostaram, por favor, curtam no link, no ícone abaixo do vídeo.
Muito obrigado.